Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Essa é a nossa última aula da disciplina de cartografia e geoprocessamento. Eu estou deixando essa aula gravada justamente para que fique mais fácil o acesso a ela depois, em função da correria dessa semana, né, de finalização, dos nossos horários, enfim, tá? Então, eu planejei uma aula aqui, que é uma aula que vai sintetizar a nossa disciplina e vai nos dar uma noção, sobre, pelo menos basicamente conceitual, sobre o que é o geoprocessamento. E a gente já tem uma ideia de que assim que a gente retornar agora às aulas presenciais no próximo semestre, a gente vai ofertaremos um curso, né, sobre geoprocessamento, justamente para que no laboratório a gente consiga, então, fazer algumas atividades práticas em relação às aplicabilidades da geotecnologia, né, das geotecnologias, incluindo o geoprocessamento propriamente dito, né? O sensoramento remoto, o sistema de informação geográfica, né? Fica, como eu já disse, inclusive, né, também disse na aula passada, fica um pouco difícil para a gente trabalhar com a complexidade que é a disciplina de geoprocessamento em tão pouco tempo, né? Então, mas também a gente não tem muitas opções, né? Em função do nosso contexto, acabou então que a gente tem que priorizar algumas informações para poder oferecer pelo menos uma base, né, que seja conceitual, mas uma base para que vocês entendam um pouco desse universo, entendeu? Então, nas aulas anteriores, a gente começou então nessa disciplina com uma revisão, uma base conceitual de noções cartográficas, né, cartografia básica, com noções de coordenadas, o contexto da cartografia, o histórico da cartografia, e aí a gente prosseguiu então para algumas questões mais específicas da cartografia, como interpretação de escalas, os tipos de escalas, né, a função da cartografia, as projeções cartográficas, como lidar, né, de onde surge, como a gente usa como referência, como a gente usa como georreferência, né, para o georreferenciamento, questões, né, conceitos de latitude, longitude, sistemas de coordenadas geográficas, planas, UTM e por aí vai. Então, até esse ponto, partindo, né, desse ponto, a gente entra então para a esfera de uma das categorias do geoprocessamento, categorias não, de uns tipos do geoprocessamento, né, de umas ferramentas do geoprocessamento, que é o sensoramento remoto, né? Então, assim, o SIG, o sensoramento remoto e o geoprocessamento propriamente dito, que seria, né, o geoprocessamento, uma forma mais sistematizada de trabalhar com as informações, né, tanto envolvendo informações obtidas através de radares, né, processamento de imagens, interpretação de imagens através de radares, como é a função do SIG, do sensoramento remoto, entre outras tantas aplicabilidades que a gente encontra dentro do SIG, né, do Sistema de Informação Geográfica, como equipamentos como GPS, sistema RTK, como expliquei para vocês na aula passada, e por aí vai. Então, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre o sensoramento remoto, e eu tenho um material que eu tenho utilizado nessas aulas de sensoramento, de geoprocessamento, mas eu tenho usado vários tipos de materiais, que são materiais que foram desenvolvidos, né, por um professor lá do Instituto Federal do Paraná, e é um material bastante importante, bastante rico, bastante completo, e, sobretudo didático, né, fácil de entender em relação às geotecnias. Então, hoje a gente vai abordar aqui as noções de sensoriamento remoto, eu vou explicar algumas coisas para vocês, e
Como conclusão dessa aula, eu já vou deixar uma atividade disponível. Eu também vou salvar essa aula, colocar no YouTube para que vocês tenham facilidade no acesso a essa aula, justamente para fazer a atividade final da disciplina, tá? Eu vou postar hoje a atividade final da disciplina e vocês podem, então, visualizar essa atividade, fazer essa atividade com auxílio desta aula, ou então do material que eu vou usar nesta aula, que também vou disponibilizar para vocês aí, tá bom? E assim a gente encerra a nossa disciplina aí até sexta-feira, beleza? Então, eu já vou logo fazendo uma projeção aqui. Um pouquinho. Ir direto para o material, mas eu vou voltar para o meu slide, até porque slide também é um material que vocês têm disponível. Então, na aula anterior, a gente estava vendo algumas noções de interpretação. A gente falou sobre precisão e acurácia, eu expliquei para vocês o que seria. A gente falou sobre pixel, né? Sobre GSD, né? Então, o que seria isso, né? E a evolução dessas tecnologias, vamos dizer assim, a evolução da tecnologia como ferramenta também para a interpretação de imagens e melhoria de resolução, de qualidade, enfim. E aí a gente falou sobre precisão, acurácia, e aí agora a gente basicamente vai entrar no universo da interpretação de imagens de satélite, tá? As imagens de satélites ou de radares são informações que se enquadram, se encaixam dentro do que trabalha o sensoriamento remoto, tá? Então, assim, o que seria a interpretação de imagens satélites? Qual é a função? A função é de identificar os objetos representados e dar um significado para eles. Então, a gente visualiza uma imagem de satélite, essa imagem, ela é uma representação da realidade, ela é um objeto representado, né, que corresponde a uma representação de um objeto real. O que quer dizer isso? Então, é como se fosse uma fotografia, tá? Ela é uma fotografia daquilo que está sendo visto através do espaço e captado através desses equipamentos, sensores, radares, né, satélites. E aí, essas informações, elas estão sendo mandadas, recebidas, captadas, recebidas, né, e codificadas através de um receptor aqui na Terra, né, de uma antena, e essas informações elas são decodificadas e passam a ser trabalhadas em cima de um software, tá? De um programa. E esse programa, então, vai trabalhar vários tipos de interpretação, através de cores, né? E vai dar aí funções específicas a depender daquilo que a gente deseja encontrar nessas imagens, entendeu? Então, através dessas imagens, a gente identifica e traça elementos como estradas, rios, represas, cidades, né, mancha urbana, relevo, vegetação, área de desmatamento, área de exploração mineral. Então, a gente área de contaminação de rios, de catástrofes ambientais, enfim, existe uma infinidade de possibilidades que a gente pode fazer, trabalhar dentro de uma imagem, tá? Quanto maior a resolução da imagem, mais adequada será a escala. Ou seja, mais direta e mais fácil será a sua interpretação, ok? Então, assim, a depender do que se deseja, por exemplo, eu quero trabalhar, eu vou utilizar uma imagem para fazer uma análise sobre erosões de solo, tá bom? Então, beleza. Então, você imagina que você está captando uma imagem lá do espaço para trabalhar uma análise, uma caracterização e uma análise detalhada de uma erosão, tá? Vamos dizer que, por maior que seja essa erosão, se ela for uma roçoroca, né? A gente está falando aí numa escala de uma abertura no solo, né? Um desgaste no solo,
que criou uma cratera, um buraco de, sei lá, 20 metros de profundidade. Estou falando em proporções maiores, entendeu? 30 metros. Então. Ou então, na verdade, a gente está falando de um processo erosivo inicial que tem uma profundidade de centímetros, de 1 metro, 2, 3, 5 de comprimento. É um processo inicial. Então, vocês imaginem como é que a gente poderia retirar informações nessa escala de detalhe de uma imagem que está sendo que foi, vamos dizer assim, obtida lá do espaço. Então, assim, obviamente que a qualidade, né, a resolução disso precisa ser dessa imagem precisa ser uma resolução de altíssima qualidade, de altíssima escala de detalhes, porque senão a gente não consegue obter informação nenhuma. Fica muito superficial, fica muito... Se a imagem não tiver uma boa resolução, fica difícil a gente obter detalhes, entendeu? Então, se eu trabalho, se a minha proposta de trabalho é analisar alguma coisa em uma escala de detalhe, certamente eu preciso de uma imagem de altíssima resolução, tá? Quando eu estou falando de altíssima resolução, só para que vocês entendam, as imagens de satélites, elas apresentam resoluções diversificadas, vai depender muito do satélite, né? Enfim, da área de cobertura, da data de cobertura, tem um monte de questões para serem identificadas nesse sentido. Mas eu estou falando assim, por exemplo, a gente tem imagens de satélite que nos trazem informações em escala de detalhe de centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, tá? Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que está tirando a imagem, está capturando a imagem lá do espaço, só que assim, o nível de detalhamento é um nível de detalhamento de 5 centímetros, de 10 centímetros, 30 centímetros? Exatamente. Então, só para você ter noção da capacidade de detalhamento de um sensor ou de um satélite, entendeu? De um radar. Então, existe isso. Mas muitos satélites, né, muitos satélites aí, que, sobretudo, que fornecem essas imagens gratuitamente, não trabalham dentro dessa escala de detalhes, entendeu? Estão trabalhando numa escala de detalhes de 30 metros, de 30 metros ainda é uma escala de detalhe bastante significativa, né? Mas estou falando assim, quando trabalha na escala de detalhe de 50 metros, de 100 metros, aí já fica mais difícil a gente ter uma noção mais exata, mais detalhada da imagem. Então, pode ser que passe alguma informação que a gente não conseguir visualizar na imagem, entendeu? Por quê? Não é só dar um zoom? Não, não é só dar um zoom. Não funciona assim. Então, você vai ter, por exemplo, um nível de detalhamento da imagem até determinado ponto, né? A partir daquilo, se você der zoom, se você tentar extrapolar demais, a imagem vai estourar e provavelmente quando você for fazer a interpretação, você pode fazer uma interpretação errada, tá bom? Mas existe sim a possibilidade de você fazer uma interpretação em escala de detalhe de centímetros, só que em geral essas imagens elas costumam ser cobradas, entendeu? Claro, né? Imagina o investimento que foi feito em cima de um satélite, de um radar, de um sensor, para poder captar informações da superfície em escala de detalhe, de centímetros. Obviamente que o custo, né, dessa tecnologia foi um custo muito alto, então, certamente eles precisam, né, obter esse retorno, né, desse investimento, tá? Bom, enfim, aí a prática ou a experiência de quem identifica pode estar em maior quantidade de informações ou elementos, né, de uma imagem. Então, quem tem o costume de trabalhar com interpretação de imagens de satélites, quanto maior a experiência da pessoa na interpretação, né, do observador na interpretação, fica mais fácil de você, então, interpretá-la e explorar as informações, tá? Por quê? Porque a experiência, ela vai sanando uma série de dúvidas, né? Em função de você analisar, mesmo que você não, né, não conheça muito, mas assim, de repente você olha numa imagem, você vê a coloração dessa imagem, a forma, enfim, você já tem noção do que é que pode estar acontecendo ali quando você for interpretá-la, entendeu? Além disso, eu acabei de falar que mesmo que você não conheça, você, com a experiência, tem uma facilidade maior na interpretação,
mas existe também, nós temos a situação contrária, que a pessoa ainda tem um conhecimento prévio sobre o tema, né? Qual é o tema? Qual é a temática que você está utilizando para analisar a sua imagem? É uma temática sobre desmatamento, sobre produção agrícola, sobre exploração mineral, enfim, o que for, né? Então, o conhecimento sobre o tema também é uma coisa bastante relevante na hora da interpretação. Então, se você tem uma imagem de qualidade, de alta resolução, você tem experiência na interpretação de imagens de satélites e ainda você tem um conhecimento prévio sobre o tema ou sobre a área que você está estudando, então tudo isso vai contribuir cada vez mais com a melhor interpretação dessas imagens, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma interpretação, preciso fazer uma interpretação de relevo, de vegetação ou de área urbana, né? Quem poderia fazer, por exemplo, melhor uma interpretação de uma imagem cujo tema é vegetação? Um biólogo, um geógrafo, um engenheiro florestal, pessoas que estejam relacionadas, pessoas que tenham profissões relacionadas ou tenham uma atuação relacionada a esse tipo de temática, que seria a botânica, tá? Então, para essas pessoas, então, isso vai servir a especialização, né, profissional desta pessoa serve, então, como ferramenta também para facilitar essa interpretação. Sobre o sensoramento remoto, o que quer dizer? Então, tipo assim, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é o tipo de satélite que forneceu a imagem, né? Qual é a órbita em que a imagem foi capturada, a altitude, o horário, a estação do ano. Todas essas informações elas são relevantes quanto à interpretação dessa imagem, né? Porque primeiro, a gente sabe que o planeta Terra está em movimento, em função do seu movimento de rotação e translação. Segundo, que a gente sabe que existem oscilações e interferências climatológicas, né, na atmosfera terrestre, e esses elementos e fatores que contribuem com a característica climática, eles vão afetar diretamente na imagem, a depender do contexto, tá? Se estiver nublado, fica difícil a gente fazer uma interpretação da superfície quando a imagem que foi capturada está cheia de nuvens. Então, a gente vai buscar um período em que tenha menos nuvens, por exemplo, né? Obviamente que, em função da reflectância, né, de radiação solar, então, a gente busca fazer a interpretação de imagens de dia, tá bom? Porque a gente tem uma maior clareza nas informações. Não que não existam imagens noturnas, existe. Mas isso vai depender muito do contexto. O que eu quero analisar, né? Então, se eu quero analisar, por exemplo, vegetação, fica complicado analisar uma vegetação através de uma imagem noturna. O que eu vou enxergar ali? Entendeu? Não tem detalhamento de informação. Tem informação, mas não tem detalhamento. Por quê? Porque não é muito visível, né? Enfim, então todas essas questões precisam ser levadas em consideração sobre a imagem obtida do satélite, tá? Qual é a característica do sensor utilizado, a resolução, a faixa espectral? Essas informações aqui eu vou explicar em detalhes aqui para vocês daqui a pouco. A interação da energia eletromagnética com os objetos, vocês vão entender, então, que todas as imagens que são capturadas por sensores, por radares, né? Elas são imagens que são obtidas através de ondas eletromagnéticas, na verdade, que a gente chama de espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele captura as informações e depois ele transforma, ele interpreta essas informações, ele codifica essas informações baseadas na correspondência do objeto real. Tá, o que isso quer dizer? A depender do comprimento de onda que foi obtido, a gente vai ter, então, uma informação específica. Existem vários tipos de ondas, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que seriam essas ondas eletromagnéticas, ou espectro eletromagnético, que nada mais é do que a característica real do objeto que está sendo interpretado através de comprimentos de ondas, tá bom? E a gente também tem os fatores de interferência, como estação do ano, já falei, as condições atmosféricas, umidade, enfim, período do dia, hora do dia, né?
Conhecimento da área para a leitura, conhecimento prévio da área para a leitura é uma informação interessante. Pontos de referência sobre a área que você vai interpretar, né? Torna isso mais fácil, vai tornar a sua interpretação mais fácil. Informações prévias, você fez um levantamento sobre a área, analisou um mapa, tem fotografia, fez pesquisas em livros, também tudo isso vai contribuir. O trabalho de campo é essencial, indispensável, porque de repente você está fazendo uma análise de uma informação, de uma imagem, e essa imagem ela já tem 10 anos, né? Que é recente, né? Relativamente recente, mas ela já tem 10 anos e, de repente, o que você está analisando, o seu objeto de análise, em 10 anos ele já sofreu bastante alteração, então, como é que você vai saber se o que você está interpretando corresponde a uma realidade nos momentos da sua interpretação, né? Você só pode tirar essa dúvida indo no local e verificando se aquilo lá ainda existe, né? Se aquilo ainda corresponde ao que você está analisando na imagem. Se não corresponder, você vai, então, trabalhar essa informação através do campo, tá? E possíveis falhas, né? Então, a gente tem possíveis falhas que são influenciadas por outros fatores, como sombras, por exemplo, composição do Sol, e por aí vai. Como, por exemplo, a sonda Viking de Marte, que foi capturada em 1976. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Essa imagem, né, de uma imagem capturada pela sonda Viking, em 1976, que trouxe essa imagem aqui, isso, né, essa imagem rodou o mundo, né, porque o que aparenta, né? Aparenta um rosto, né? Então, a função é, o que esse rosto está fazendo aí? E aí até cogitou-se sobre interferências ou presença de seres extraterrestres e por aí vai. E virou aí, né? Ganhou mídia, ganhou palco e ficou bastante conhecida essa imagem. E, passado o tempo, vocês estão vendo aqui, essa imagem foi sendo explorada, trabalhada, foi sendo aplicada em outros tipos de bandas, outros tipos de faixas espectrais, para poder buscar cada vez mais detalhamento nisso daqui, nessa primeira imagem, nessa imagem inicial, para ver o que, de fato, ela representava, tá? Então, a gente tem 3 interpretações da mesma imagem no mesmo ano, tá bom? Figura 1, figura 2, figura 3. Então, a gente está vendo que já vai tendo umas distorções, e aqui já não parece mais tanto um rosto, parece o quê? Sei lá, qualquer coisa. E aí, outros sistemas, né, foram capturando essa imagem da mesma posição, para poder mostrar, então, em outra resolução, em outro contexto, em outra data, né, o que representava. Então, a mais recente seria aqui a representação de 2001, né? Saidônia, né, a região, como é conhecida, esse ponto, né, que foi retirado dessa imagem. Então, a gente tem aqui uma articulação, né, em datas períodos diferentes, 76, parecendo um rosto, em 1998, né, já completamente desconfigurado, não parece mais um rosto, parece que simplesmente parece um relevo acidental. Em 2001, também aqui numa escala de detalhamento muito maior. Então, o que quer dizer isso? Isso nada mais é do que o que nós chamamos em sensoriamento remoto, deixa eu tentar voltar aqui, possíveis falhas, entendeu? Então, o que é uma possível falha? O sombreamento, no momento em que foi capturada essa imagem, o sombreamento neste relevo deu a impressão de que seria um rosto, entendeu? Só que se você trabalhar essa imagem, né, com outros horários, né, com outras escalas, bandas espectrais, você vê então que a gente já vai ter informações diferentes, entendeu? Então, houve uma possível falha levando em consideração um fator, que fator seria esse? Sombra, tá? Que levou a um tipo de interpretação que não necessariamente corresponde à realidade, entendeu? Ou algo mais próximo da realidade. Então, basicamente, com essas informações. Eu vou interromper aqui o compartilhamento
porque eu vou mostrar um outro material para vocês. Deixa eu fechar aqui. Uhum. Agora sim. Então, estou mostrando aqui para vocês, esse é um material, eu vou dar um zoom, né, dos autores aí, Edilson Alves de Carvalho e Paulo César de Araújo, que é sobre interpretação de imagens de satélites, né, de uma disciplina chamada Leitura Cartográfica e Interpretação Estatística 2, né, do programa Universidade à Distância, tal, o FRN, falei errado, tá? Não é IF, não. É o FRN, mas enfim, vamos lá. Então, o que ele trabalha dentro dessa perspectiva, né? Ele fala assim, ó, ao longo do tempo, as imagens, vou aumentar o zoom. Ao longo do tempo, as imagens satélites têm se tornado um recurso muito importante para diversas áreas do conhecimento. Eu já disse, então, que a gente usa o geoprocessamento não somente para a geografia, tá? E não é a geografia a dona do geoprocessamento, vamos dizer assim. Mas, particularmente, é a geografia que tem trabalhado dentro dessa perspectiva do planejamento, da produção cartográfica, usando várias outras ciências, áreas do conhecimento articuladas, né? Como a história, como a matemática, a biologia, enfim, para poder fazer as interpretações. Então, aqui a gente vai ver conceitos básicos de sensoriamento remoto, a importância da imagem satélite para os estudos ambientais, a importância da interpretação das imagens, para a elaboração de mapas, que é o que a gente chama de cartografia temática, e a importância do sensoriamento remoto como recurso didático. Tá? Então, o que a gente pode entender por sensoriamento remoto, né? Então, assim, a área que estuda ali a interpretação das imagens de satélites, a gente chama de sensoriamento remoto. Mas por quê? Né? Então, como vocês vão ver, então existem várias formas de definir o sensoriamento remoto. O próprio termo já nos dá a ideia de detecção de características do objeto a ser investigado. O que é sensoriamento, gente? Então, sensoriamento é a gente ter, então, informações remotas, né? O que é remoto? Remoto é aquilo que não é fixo, né? O remoto, ele dá uma noção, também nos dá uma noção de movimento, né? Então, a gente sabe que tudo que nós temos na superfície terrestre, né, vegetação, solos, rochas, enfim, a própria forma como as cidades estão sendo construídas, a velocidade e a forma também como a velocidade e intensidade, né, magnitude em que esse sistema, o sítio urbano, eu vou usar esse conceito de sítio urbano, que ele é um conceito que foi usado pelo geógrafo, foi criado pelo geógrafo Aziz Absaber, que na verdade é a forma como ele falava sobre os elementos naturais da paisagem, né? Que a gente encontra na paisagem, os elementos naturais, físicos, solos, vegetações, rios, enfim, como é que esses elementos, né? Eles têm sido alterados na forma como a velocidade, como eles têm sido alterados, enfim, quais as consequências dessas alterações, né? Então, o sensoramento remoto, ele vai fazer isso, ele vai investigar, né, as características desses objetos, né, desses elementos naturais no sítio urbano, entendeu? Então, ele não só vai investigar de maneira remota, né, ou seja, sem ser no local, através da interpretação de uma imagem, como também ele vai
interagir com essas alterações, né? Com essas transformações. Como assim interagir? Através da sua interpretação. Bom, eu não vou ficar lendo, né? Porque a ideia não é ficar lendo, mas eu vou pegar os tópicos aqui para explicando algumas coisas para vocês, tá? Esse material vou disponibilizar para vocês, inclusive para fazer aí a atividade final. Bom, segundo aqui, então, uma definição de sensoriamento remoto é a utilização de sensores, né, para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sobre a superfície da Terra. Como assim objetos? Paisagem, o que tem, relevo, vegetação, a cidade, ou sobre fenômenos, como, por exemplo, furacões, né, ciclones, movimentação de massas de ar, e por aí vai. Fenômenos climáticos, como o que a gente tem vivido este ano, em 2022, o Laninha, desculpa, tá? Então, a gente vai pegar essas informações de forma remota, tá? E vai analisar ali. Como é que obtém essas informações? Através de sinal elétrico digital correspondente à apresentação dessa informação. O que é esse sinal elétrico digital? São as informações que vão ser captadas através do sensor, tá? E depois interpretadas, né? Interpretadas e codificadas através de imagens, entendeu? Então, beleza, vamos instalar lá sensores em plataformas aerotransportadas, em aviões ou orbitais, desculpa, são satélites, e aí vão coletar remotamente essas informações para depois serem interpretadas. Vamos aqui entender um pouco sobre a radiação eletromagnética. Você sabe o que quer dizer radiação eletromagnética? Então, a radiação, vamos lá, a radiação eletromagnética ela é uma onda que se propaga através do espaço. Um fenômeno visto pelo olho humano como a luz, né? De acordo com o comprimento de onda, diversas formas e energias eletromagnéticas podem ser dispostas num gráfico denominado espectro eletromagnético. Essa radiação ela é distribuída ao longo desse gráfico como uma linha contínua e que estende-se das ondas de frequências extremamente altas a comprimentos de ondas mais curtas, de frequências extremamente baixas, tá? Então, isso aqui é um esqueminha que está mostrando, né, basicamente como é que uma representação de um espectro eletromagnético. Então, a gente tem ondas eletromagnéticas que estão aí, né? De onde vêm essas ondas eletromagnéticas, professor? Primeiro, a gente sabe que o planeta Terra, ele é o planeta Terra, ele possui um campo eletromagnético, né? Que desde quando a Terra, não sei se vocês se lembram, já expliquei isso para vocês lá no primeiro período da disciplina de Geografia Ambiental, quando foi criado o polo eletromagnético da Terra, ou o norte geográfico, né? O campo eletromagnético, desculpa, o campo eletromagnético terrestre, o polo eletromagnético terrestre, polo magnético, nada mais é do que um campo magnético, um campo de energia, né? Que foi criado a partir da movimentação do material no núcleo do planeta Terra, entendeu? Qual é o material predominante no núcleo do planeta Terra? Material metálico. Então, nós temos nas estruturas terrestres minerais abundantes, né? Que estão em movimento em movimento de convecção em função da sua elevada temperatura. A elevada temperatura desse material, estou falando de magma, tá, gente? A elevada temperatura do magma no interior do planeta Terra se dá, sobretudo, em função da sua composição química, né? Então, se esses minerais, em sua maioria, possuem características metálicas, são minerais metálicos, esses minerais metálicos em movimento, com atrito, com pressão, eles são capazes de produzir energia, tá? Então, assim, como é que a gente produz energia? Muito provavelmente, todo mundo já fez aquela brincadeira de pegar um lápis, passar o lápis no cabelo, e depois aproximar o lápis
numa folha de papel, né? Então, o que acontece com a folha de papel? A folha de papel é atraída. Por quê? Madeira, né, um lápis de madeira, ele é condutor de eletricidade. O nosso cabelo também tem energia, porque o nosso corpo também é carregado de energia, né? Então, aí a gente produz mais energia, a gente intensifica mais energia com atrito, certo? E aí a gente bota no papel, que também é um condutor, e aí a gente consegue ver o papel se mexendo, sendo atraído, como se fosse um ímã, tá? Então, assim, tudo no planeta Terra tem energia, tá? De onde vem essa energia? Sobretudo, além de vir dos minerais, né? Sobretudo, vem de radiação solar, tá? É só do Sol que vem energia eletromagnética? Não, não é somente do Sol. A Lua também, né? Os corpos celestes, enfim. Tudo tem energia, tudo é energia, tá? Mas, como eu estou falando assim, que o Sol, por ser o nosso sistema regente, né? E pelo tamanho, né? Desse corpo celeste e, sobretudo, pela sua influência no nosso planeta, então ele tende a ser aí um dos maiores elementos que contribui para esse acúmulo de energia eletromagnética. Enfim, então, a depender do tamanho de onda, né, essa energia eletromagnética, ela se propaga através de ondas, né? Então, a depender do tamanho, né, do comprimento da onda e do intervalo dessa onda, tá vendo? Mais curta, mais longa, tá bom? Então, a gente vai ter um tipo de onda, ok? Aqui, a gente está mostrando o comprimento de onda e, a depender do seu comprimento, a gente vai ter um tipo de onda específico. Ondas de rádio, TV, micro-ondas, ondas infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, tá bom? As ondas, elas são medidas em micrômetros e eu quero que vocês prestem atenção aqui numa informação. Então, isso aqui é uma representação do espectro eletromagnético. Do lado esquerdo, aproximadamente 0,4, nós temos a luz azul. E no direito, aproximadamente, esse tiozinho que está aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, chama-se aproximadamente. Nós temos a luz vermelha, tá? Aproximadamente nesse lado, nessa banda aqui, a gente tem luz vermelha. Aqui a gente tem propagação de luz verde, desculpa, luz azul. E no meio, entre os dois, nós temos a propagação de luz verde, tá? Então, presta atenção. A gente tem vermelho no meio, tá? A gente tem azul aqui e verde para cá. Essas três cores, né? Essas três cores, elas representam, então, as cores básicas de propagação de ondas eletromagnéticas. Por que cores básicas? Porque a combinação dessas ondas vão proporcionar outros tipos de cores. Igual quando a gente está lá na escola, no ensino fundamental, e começa a ter a aula de artes. E aí a professora na aula de artes, vai começar a explicar, falar sobre o que é arte e tal, e vai chegar um momento que vai falar sobre as cores primárias, né? Então, quais são as cores primárias? São aquelas cores que, a partir delas, a gente consegue obter uma série de outras nuances de cores, tá? E quais são as cores básicas, as cores primárias? É só a gente lembrar do arco-íris. Então, quando a gente olha no arco-íris, a gente vê todos os tipos de cores? Não. A gente vê lá quais cores? A gente vê azul, a gente vê vermelho, amarelo e verde, né? Então, essas são as cores básicas. A depender, você pode até enxergar alguma outra cor diferente, mas essa cor diferente que você está enxergando vai depender muito da nuance do ambiente que você está visualizando, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, a gente tem cores básicas que elas existem através da interpretação
dessas faixas eletromagnéticas, né, desses espectros eletromagnéticos, e são interpretadas por 3 cores básicas: vermelho, verde e azul, tá? Vermelho, verde e azul, em inglês, a gente tem a sigla RGB, tá? Nós temos a sigla RGB. E quando a gente trabalha com geoprocessamento, né? Quando a gente trabalha com geoprocessamento, vocês estão... O negócio é que eu estou gravando a aula. Espera aí. Eu estou aparecendo na tela aqui como se não tivesse mostrando. Ah, mas está mostrando sim. Vou colocar aqui no bate-papo uma informação. Quando a gente trabalha com geoprocessamento, a gente ouve muito falar sobre essas siglas. Quando a gente vai fazer a interpretação de imagens de satélite, quando a gente fala RGB, a gente está falando sobre as cores das bandas, né? Qual é a coloração das bandas que a gente quer? O que são bandas? Bandas, elas vão ser a representação do campo do espectro eletromagnético daquela imagem que você está interpretando ou vai começar a interpretar. Tá? Então, você tem que colocar as cores das bandas e fazer a combinação das cores das bandas para que você chegue, então, a uma interpretação mais próxima da realidade. Ok? E aí, sempre vai estar relacionado a RGB. Tá? E o que é RGB? R igual red, igual vermelho. Vou colocando aqui no bate-papo, tá? G igual green, que vai ser verde. E o B igual a blue, que vai ser azul. Então, você vai fazer a combinação das bandas RGB, não necessariamente precisa ser nessa ordem, depende muito de um monte de informações, tá? Mas você vai combinar essas informações, essas bandas, e você vai ter, então, a interpretação real, né? Real, da imagem que foi capturada pelo satélite, radar, enfim, o que for. Ok? Então, seria isso. A unidade de medida, né? A unidade de medida dessas ondas é dada em micrômetros, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? Então, aqui está explicando o que seria, então, esse espectro eletromagnético, né? Dando alguns exemplos. Então, você já sabe que o espectro eletromagnético nada mais é do que ondas eletromagnéticas com comprimentos diferentes. E a depender do comprimento dessa onda, certo? Se for aproximadamente entre 0,4, ela vai ter coloração azul, né? Se for próximo de 0,7, aproximadamente 0,7, ela vai ter coloração vermelha, né? E se tiver entre esses dois campos, né, a gente vai ter coloração verde, tá bom? Por que que isso é importante, né? Por que que é importante a gente entender sobre essa resolução espectral, né? Esse espectro, a representação do espectro eletromagnético, porque cada objeto a ser representado numa imagem, certo? Qualquer coisa que está sendo representada numa imagem de satélite, ela vai ter, então, uma coloração diferente. E a gente só consegue interpretar essa coloração baseada naquilo que a gente enxerga na realidade, se a gente ter a noção, então, exata, uma representação exata do seu comprimento de onda. Tá? Então, se não fosse o espectro eletromagnético, a gente não conseguiria fazer a interpretação de uma imagem de satélite conforme ela é, tá bom? Como acontece, então, a interação entre a energia eletromagnética e os alvos? Né? Como é que a gente obtém essa informação? Então, basicamente, através da radiação solar. É só a radiação solar? Não, gente, a Lua também emite radiação, certo? Uma radiação lunar, só que, obviamente, não é com a mesma intensidade, né?
com o que o Sol emite, ok? Mas é isso, tá? Então, a principal fonte de energia utilizada no estacionamento remoto é o Sol, assim como a Lua também, tá? E as estrelas, enfim, mas tudo em proporções menores. O Sol realmente é o que mais influencia, tá? Então, a radiação, ela atinge a superfície terrestre, e conforme ela atinge a superfície terrestre, ela reflete, né? Ela reflete para o sensor, e aí ela vai dar a informação, ok? Tem até um questionamento aqui, ó, que é uma coisa aqui importante para vocês. Considerando que o que nós registramos em uma imagem satélite a intensidade que um corpo presente na superfície emite ou reflete energia, o que nos permite individualizar os objetos? Gente, bem simples, né? Os objetos, eles são iguais? Não são iguais. Né? Os relevos, o que seriam os objetos? O que tem na superfície, tá? Os relevos, eles são iguais? Não. As vegetações são iguais? Os rios são iguais? Não. Podem ser parecidos, mas nunca são iguais. Então, obviamente, em função de serem diferentes, né? Terem altitudes diferentes, profundidades diferentes, comprimentos diferentes, né? Nós vamos ter, então, uma reflectância, a gente vai ter, então, uma interpretação, a gente vai ter um espectro eletromagnético diferente, né? Então, em função dessas diferenças, né, nós podemos individualizar os objetos, ok? Interpretando eles em função dos seus comprimentos diferentes. Bom, vamos lá entender o que são as faixas do eletromagnético. Então, a gente tem, na verdade, aqui, essa parte, ela é uma parte autoexplicativa de cada uma dessas faixas, entendeu? Ó, a gente tem o comprimento de onda, eu disse assim, ó, a depender do comprimento, a gente vai ter ondas de TV e rádio, micro-ondas, infravermelho, que a gente vai chamar isso de faixas. Faixa infravermelho, faixa de ondas ultravioletas, faixas de raio-x, tá? E aqui, então, ele vai explicar, né? O material está explicando o que são essas faixas, né? Então, as faixas, na verdade, elas são os intervalos entre o comprimento, entre as diferenças do comprimento de onda, né? Uma pequena banda, denominada luz, é um conjunto de radiações para as quais o sistema visual humano é sensível, ou seja, a luz visível, tá? Que nós conseguimos visualizar. A banda que corresponde ao intervalo de radiação ultravioleta é formada por radiações mais enérgicas que a luz, ou seja, ela tem menor comprimento de onda, pois penetra mais profundamente na pele, causando queimaduras quando você fica muito tempo exposto à radiação solar. As bandas do raio-x é mais enérgica que a ultravioleta, que é mais penetrante. Isso explica por que ela é utilizada na medicina para produzir imagens do interior do corpo humano. As radiações da banda infravermelha são geradas em grandes quantidades pelo Sol, devido à sua temperatura elevada. Entretanto, podem ser produzidas também por objetos aquecidos, como filamentos de lâmpadas. O conjunto de radiações geradas pelo Sol estende-se de 300 até cerca de 3.000 nanômetros, e essa banda é denominada espectro solar. Aqui está explicando, né, o que seria a radiação ultravioleta. Aqui vai falar de luz e cor, né? As variações entre o espectro eletromagnético vai gerar cores diferentes, né? Faixas de luz. Ela tem proporções de faixas de luz diferentes e, consequentemente, vão gerar cores diferentes baseado naquele sistema RGB. Olha só, uma propriedade importante das cores é que elas podem ser misturadas para gerar novas cores, escolhendo 3 cores básicas, ou primárias, como o azul, blue, o verde, green, e o vermelho, red, RGB, tá? Em inglês, vai ao contrário, né? Porque em inglês, geralmente, a tradução ela é invertida, tá? Não necessariamente como regra, mas é invertida. Então, RGB, tá? E aí elas vão se misturando e vão dando outras cores, tá bom?
Vamos lá. O que são os satélites artificiais, né? Nós temos satélites naturais e satélites artificiais. Um satélite natural, por exemplo, o próprio Sol, né? A Lua também é um satélite natural. Então, o que seria um artificial? Aquilo que a gente produziu, né? Que foi criado pelo ser humano, entendeu? Então, são plataformas estruturadas para suportar o funcionamento de instrumentos diversos, né? Elas são equipadas, então, com painéis de energia solar, que produz energia elétrica e armazenam essa energia em baterias. Ela tem controle de temperatura, de estabilização, transmissão de dados, né? Então, esses satélites eles ficam girando pela órbita terrestre, não precisam de combustíveis, porque já produzem, né, a própria energia. Além do mais, a sua altitude permite que obtenham grandes extensões, né, em função de estarem no espaço, estarem lá na exosfera, na camada mais externa da Terra. A escala, né? Lembra do zoom que eu falei para vocês? Vocês estão muito próximos. Lembra da imagem do aviãozinho? Se o avião está em baixa altitude, ele captura uma imagem mais detalhada, né? É menor, né? Então, se o avião está voando numa parte mais alta, né? Numa altitude mais elevada, ele tem uma noção maior da superfície, entendeu? Contudo, ele tem menos detalhe. Então, o satélite que está lá no espaço, ele tem, então, uma cobertura praticamente total do planeta Terra, entendeu? Isso depende muito da sua localização, né? Então, vai fazendo aí a cobertura da superfície terrestre de forma repetida, né? E relativamente um custo baixo para isso, né? Considerando todo o aporte tecnológico, né? Então, o que seria a assinatura espectral? Lembrando que sempre espectral está relacionado à captura de imagens, né? Então, quando a radiação ela interage com o objeto, ou seja, quando a radiação, vamos dizer solar, mas não é somente solar, tá? Mas vamos falar, quando a luz, ela reflete um objeto, ela atinge o objeto, ela reflete. Mas ela não só reflete, como ela também absorve e transmite, entendeu? Em geral, uma parte é absorvida e transformada em calor, né? E ou outro tipo de energia. Como se a gente pegasse eu vou até voltar aqui, vou interromper o compartilhamento, eu vou voltar aqui na tela. Vou pegar aqui como se a gente saísse no sol, estou ligando aqui, ó, a tela do meu celular. Eu vou pegar a minha agenda, na última parte da minha agenda, ó, eu estou colocando a luz numa superfície, tá? Então, isso aqui é radiação, certo? A radiação, ela está sendo emitida, propagada através de ondas, tá? E está atingindo o objeto, tá vendo? Quanto maior a distância, maior será a intensidade de propagação desse objeto. Se eu deixar, né? Se eu deixasse essa lanterna ligada, acesa aqui em cima da minha agenda por um tempo, muito provavelmente, quando eu tirasse o celular daqui, aqui ia estar quente, aquecido. Por quê? Porque essa onda, né, essa radiação que está sendo propagada aqui, e para este objeto, para essa superfície, além dela absorver, ela produz calor, né? O objeto em si ele vai produzir calor. Só que presta atenção numa coisa, essa minha agenda, ela tem cor capa preta. Além da gente considerar a textura, tudo isso tem a ver, tá? A solidez, enfim. A cor dele, a cor real dessa superfície, desse objeto, ele também influencia na sua reflexão, na sua reflectância. Agora, olha só, quem nunca abriu um caderno, um livro, qualquer coisa, num dia de sol, então, quando a gente abre o caderno no sol, de repente a gente faz assim, ó, porque vem aquele reflexo direto na nossa vista. Olha como uma superfície clara reflete muito mais. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Parece que está muito mais refletido. Ó.
até o campo de reflexão é maior. Tá vendo? Por quê? As superfícies de cores mais claras, elas tendem a refletir mais ondas, tá? Radiação. Então, elas tendem também, né, a absorver menos calor, tá? É igual aquele negócio que as mães da gente falam, né? Ó, no calor desse vai usar roupa preta. Aí você fala assim, nossa, tá viajando, né? O que tem a ver? Usar roupa preta no calor não tem nada a ver. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a absorção e reflectância, né? De radiação eletromagnética. Vamos voltar lá vamos voltar aqui pro negócio. Já tô finalizando, tá? Peraí. Então, eu estou falando da assinatura espectral, né? Então, o que acontece é que esse objeto, então, ele recebe energia, tá? Ele absorve energia, só que, além dele absorver energia e também produzir calor, ele também reflete e transmite, tá? Essa energia. Então, é basicamente isso aqui. Vamos analisar. A depender do objeto, a gente vai ter, então, um comprimento de onda, tá? O comprimento de onda que cada objeto tem é diferente. De reflectância, por exemplo, é diferente. Ele está falando de reflectância. Então, por exemplo, a radiação, o que eu quero que vocês entendam, vou interromper de novo, que vou aparecer de novo aqui na tela. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a radiação é única, entendeu? Obviamente, a partir da posição, tá? Você tem um ponto aqui e um ponto lá em cima, obviamente que a radiação ela não vai ser única. Até porque eu já expliquei isso para vocês, que o planeta, por ser oval, certo? Por ser ovalado, ele recebe radiação em proporções diferentes. Tem pontos que recebem mais radiação, como, por exemplo, na linha do Equador, no meio da Terra, né? E pontos que recebem menos radiação solar, porque demora mais para chegar, como, por exemplo, nos polos. É por isso que os polos são frios. Tá, mas considerando que é o mesmo ponto, a depender da superfície, a radiação, mesmo sendo a mesma, ela vai ter reflectância diferente. Por exemplo, se eu tenho um ponto que é mais escuro, eu vou ter a energia que está chegando aqui, ela vai ter uma reflectância, só que ela vai ter uma reflectância em um tipo de comprimento de onda, entendeu? Se eu tenho uma superfície que é mais clara, a mesma radiação que está vindo do mesmo ponto, atingindo o mesmo ponto, ela vai ter uma resposta diferente. Como a gente sabe que o planeta não é um padrão, certo? As superfícies elas não são idênticas, elas são irregulares, porque nós temos relevo diferente, a gente tem vegetação diferente, rios diferentes. Então, a reflectância dessa onda desse espectro eletromagnético, ela é diferente. Também vai ser em proporções diferentes. Se a radiação reflete, se a radiação atinge uma superfície líquida, como a água, um rio, por exemplo, a absorção dessa radiação, ela é uma. E a reflectância, o que vai refletir da água para a superfície novamente, vai ser outra. Então, aqui a gente tem um comprimento de onda. Se eu tenho radiação refletindo no solo, mas é um solo desmatado, não tem árvore, entendeu? Então, é um solo exposto. A reflectância, a absorção de calor é uma, e a reflectância vai ser também outra, diferente. Se o solo não for exposto, se está vegetação densa, a absorção é diferente. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter muitas variáveis. Em função disso, nós vamos ter, então, ondas eletromagnéticas, faixas espectrais diferentes. Então, o esqueminha que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, agora, vou voltar novamente para ele, é exatamente isso, né? Que vai mostrar que, a depender do tipo de ambiente, nós vamos ter reflectância em proporções diferentes. Olha aqui, está escrito no lateral do gráfico. Reflectância dada em porcentagem, tá? Que varia aqui de 20, 40 a 60. E a gente tem um comprimento de onda.
Então, por exemplo, um solo seco, né? Um solo seco que é um solo exposto, não tem vegetação, ele tende a ser um solo mais claro, esbranquiçado, né? Por que claro, esbranquiçado, professor? Porque se ele tivesse vegetação, ele seria um solo mais úmido. Se ele tivesse vegetação, ele seria um solo com maior quantidade de matéria orgânica, então ele tenderia também a ser um solo mais escuro. Eu não acabei de falar para vocês que as superfícies mais claras, elas tendem a refletir mais. Se eu tenho um solo seco, quer dizer que praticamente não tem vegetação, ou uma área de queimada, por exemplo, né? Então, esse solo seco, ele tende a ser um solo com menos concentração de matéria orgânica, mais seco e mais esbranquiçado. Como ele é mais esbranquiçado, acinzentado, o poder de reflectância dele é maior por ser uma superfície mais clara, tá? Água limpa, o poder de reflectância é bem baixo, vocês estão vendo? Fala, professor, por quê? Se a água é limpa, por que ela não reflete mais? Porque o que faz a água refletir mais é justamente a água suja. Só que a gente não fala, assim, o termo correto não seria água suja, né? A forma correta de interpretar, dizer isso não seria água suja. Seria concentração de partículas. Né? Que partículas que são? Grãos de areia, por exemplo. Entendeu? Grãos de areia, ou então minerais solvidos na água, entendeu? Então, se eu tenho um rio que ele é barrento, né? Quando bate o sol, a imagem, né? A radiação, quando bate nesse rio barrento, ela não penetra muito na profundidade desse rio. Por que ela não penetra? Porque tem tanta partícula em suspensão que essa partícula já faz com que essa radiação já reflita logo na parte mais superficial da lâmina d'água, entendeu? Agora, se eu tenho um rio cristalino, ou seja, tem baixíssima partícula em suspensão, então o que vai acontecer? A radiação ela vai atingir uma profundidade maior, entendeu? Como ela atinge uma profundidade maior, ela reflete menos. Se ela reflete menos, que cor que vai ser esse rio lá na imagem de satélite? Vai ser um rio escuro, né? Então, é mais ou menos isso. E a vegetação também tem variações, né? A depender do tipo de vegetação, a depender da estação do ano, entendeu? Tem estação do ano que a vegetação está mais verde, verde mais claro, verde mais escuro, está mais densa, está menos densa, entendeu? Então, a reflectância, ela vai ter comprimentos de ondas diferentes, a depender muito do contexto. Então, cada objeto, olha só o que eu vou falar, cada objeto na superfície, quando eu digo objeto na superfície, é cada elemento, tá? Cada fator natural, ou não natural, né? Pode ser a cidade, pode ser um prédio, pode ser tudo que tem na superfície, tá? Pode ser uma rocha, pode ser um grande rio, pode ser uma floresta, enfim. Cada objeto na superfície terrestre possui a sua assinatura espectral. Então, o que seria a assinatura espectral? Seria, basicamente, o comprimento de onda relacionado ao potencial de reflectância, tá? Só que isso pode mudar, porque esse solo pode estar seco hoje, mas em uma outra estação do ano ele pode não estar seco. Ou seja, quando ele não estiver seco, ele estiver mais úmido, já mudou a sua assinatura espectral. Assim como a vegetação, assim como a água limpa. Por exemplo, se choveu, a gente tem um rio de água bem limpa, e choveu. Quando choveu, a gente aumentou o fluxo de água e sujou a água, né? O que a gente chama de sujar a água? Sujar a água nada mais é do que dizer que aumentou a quantidade de partículas em suspensão, tá? Então, isso também já vai alterar na sua reflectância. Então, é isso. Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre os sistemas de sensores. Deixa eu ver o tempo aqui. Tome tempo. A gente tem sensores remotos utilizados para gerar imagens de satélites. Tá, deixa eu voltar aqui então. Então, o que são esses sensores? Esses sensores, na verdade, são esses radares, satélites. Então, assim, sensores são equipamentos que captam e registram a energia refletida pelos alvos na superfície, ou pelos objetos da superfície, tá? Um exemplo típico de sensor são os nossos olhos, né? Pois através da propagação das ondas eletromagnéticas,
que incide sobre os objetos na superfície, nós recebemos as informações sobre os objetos à distância. Então, a gente enxerga uma... Como é que a gente enxerga? A gente enxerga as coisas no escuro, gente? Eu consigo enxergar no escuro. No escuro total, você consegue enxergar? Não, né, gente? A gente não consegue enxergar. Se a gente entrar num quarto completamente escuro, tudo vedado, a gente não consegue enxergar as coisas. Por quê? Para a gente enxergar os objetos, a gente precisa de luz. Então, a gente precisa de uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela é captada por um sensor, que esse sensor é o nosso olho. O nosso olho, ele vai, então, receber luz, ele vai pegar a informação da superfície, vai analisar os objetos e vai interpretar os objetos, que vai mandar para o nosso cérebro, vai enviar para o nosso cérebro uma informação de como a gente vai interpretar, entendeu? Então, assim, nosso corpo é uma máquina, e a gente pode analisar, então, a gente pode interpretar o nosso olho humano como um sensor remoto, tá? Exatamente assim que acontece entre os satélites, os sensores, os radares e a Terra. Pega a informação através de energia eletromagnética, luz, recebe a informação e codifica a informação e interpreta a informação conforme ela é na realidade. É exatamente assim que a gente faz quando a gente enxerga alguma coisa, tá? Enfim. As câmeras fotográficas, elas captam vídeo, captam energia na região do visível, do infravermelho mais próximo. Bom, vamos lá. Aqui, então, ele vai falar um pouco sobre o campo de resolução espacial, né? Então, indica a capacidade que um sistema sensor possui para registrar detalhes da imagem. Então, resolução espacial está relacionada com a proximidade, né? Ou com além de proximidade, então, com a resolução, né? O detalhamento, pronto, essa é a coisa, o detalhamento de informações. E esse detalhamento de informações está diretamente ligado com a quantidade de frames, né? Que eu expliquei para vocês na aula passada, que nada mais é do que os elementos de imagem, tá? Ou pixel, tá? Então, quanto maior a quantidade de pixels de uma imagem, melhor será o seu detalhamento, tá? Aqui ele vai dar uma noção. Então, isso aqui é a explicação da aula passada, então não vou ficar em muitos detalhes, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem Landsat com a resolução espacial de 15 metros, a gente tem uma quantidade de informações grande, mas a gente não tem muito detalhe, entendeu? Por exemplo, eu não consigo dizer o que está acontecendo aqui, né? Eu poderia, por uma questão de organização geométrica, tá vendo? Poderia falar que isso aqui pode ser uma área de agricultura. Mas eu não sei se é área de agricultura, eu não sei se aqui é o mar, entendeu? Eu não sei onde é essa região. Se for o mar, pode ser que não seja agricultura, pode ser que seja um outro tipo de cultura, como, por exemplo, maricultura, enfim, não sei, pode ser tanta coisa, tá? Mas eu não vou trabalhar, não pode ser. Eu preciso ter informação real, entendeu? Só que informação real, para esta resolução de 15 metros, fica difícil, tá? Esse tipo de detalhamento fica difícil. Mas, enfim, é só para que vocês tenham noção, tá? Das possibilidades. Tá vendo? Aqui a gente tem uma imagem do satélite, Landsat, é o satélite que captura a imagem, tá? Landsat 7. Tá? Esse aqui é um satélite norte-americano. A gente tem o Iconos, né? Que é um outro tipo de satélite, Iconos 2, que já mostra, então, uma resolução espacial de 1 metro. A gente já tem detalhamento, tá vendo? Eu já estou vendo os prédios, a sombra dos prédios, coisas que eu não consegui enxergar aqui, por exemplo. Aqui tá a cidade sendo desenvolvida, tá vendo? Só que eu não tenho esse detalhamento. Aqui eu já tenho bastante detalhe, tá vendo? Enfim, então a gente tem aí a resolução espectral, que vai corresponder, então, às medições que foram feitas, né, na obtenção daquela imagem por pixel, tá? Então, a gente tem aí maiores detalhamentos, entendeu? Então, a gente tem aqui as bandas
lembra que eu falei para vocês que as bandas ou as faixas, elas vão corresponder a espectros eletromagnéticos diferentes, então eu vou interpretando as bandas ou as faixas ou as cores para poder ter uma noção mais próxima da realidade. Aí eu vou fazendo a combinação entre as bandas, vou alterando as ordens, tá, para poder entender qual seria ali a combinação entre elas que vai corresponder a uma imagem mais próxima do real, tá? Eu tenho resolução radiométrica, que seria os níveis de cinza utilizados para registrar uma medição de energia radiante. Aqui está relacionado com a quantidade de pixels, tá? Tons de cinza. Então, aqui, ó, uma imagem bastante pixelada, entendeu? Só que eu tenho uma baixa quantidade de pixel, então eu não tenho muita resolução, muito detalhamento, tá? E aí, conforme vai aumentando a quantidade de pixel, entendeu? Eu vou tendo uma maior nitidez na imagem, ou, melhor dizendo, uma melhor resolução radiométrica, tá? E por aí vai. Aí vamos logo para outro ponto. Qual é a origem da energia utilizada para iluminar os alvos? Bom, basicamente já falei, né? Que é o Sol, as estrelas, a Lua, a própria Terra, né? Produz o seu próprio campo energético, mas o elemento principal, a fonte principal de produção de energia é o Sol, tá? Nós temos dois tipos de sensores, que são sensores ativos e sensores passivos. Então, o que seria isso? Sensor ativo, basicamente, é aquele sensor que produz sua própria energia, tá? Ele produz própria energia para poder captar as informações, captar e receber as informações. Um sensor passivo, ele depende de uma outra fonte de energia, como, por exemplo, do Sol. Ou seja, quer dizer que quando o Sol, a depender da posição do satélite, que está girando aqui junto com a Terra, né? Dependendo da posição do satélite, pode estar girando ou pode estar fixo, ele não vai conseguir captar as informações de um ponto se tiver escuro, entendeu? Então, ele só vai captar as informações da superfície terrestre, dos objetos da superfície, quando esta porção estiver sendo iluminada pelo Sol. Se for, por exemplo, captar a informação do outro lado da Terra que não está recebendo, radiação que está escuro, que é à noite, ele não consegue, entendeu? Então, ele vai depender dessa fonte, entendeu? Aí a gente vai para a cartografia temática, né? O que seria a cartografia temática? Cartografia temática, então, a gente trabalhar temas, né? Através da interpretação de mapas, né? Considerando a estação do ano, considerando os tipos de objeto, considerando todas as alterações, né, que ocorreram aí nessa superfície ao longo do tempo. Então, a gente vai chamar isso de cartografia temática. A gente tem uso de imagens satélites para estudos ambientais, especificamente. E aí, os dados, né, as informações que são utilizadas dentro do sensoriamento remoto para esse tipo de estudo está relacionado com a visão sinótica, né, pelo levantamento dos recursos naturais, sua visão sinótica. O que é isso? Que é aquela que permite ver grandes extensões de área numa mesma imagem, resolução temporal, que permite coleta de informações em diferentes épocas do ano, fazendo comparativos, né? Resolução espectral, que permite obtenção sobre um alvo de natureza diferente, de regiões do espectro. Então, a gente pode ter vários tipos de informações do mesmo objeto. E sua resolução espacial, que depende de escala, de região, de local, enfim. Além disso, o sensoramento remoto utilizado para os usos ambientais destaca também a importância de atualizar a cartografia existente, né? Sempre está utilizando informações reais, né? Em função das alterações da dinâmica terrestre, desenvolver mapas, né? Como áreas de mineração, bacias de drenagem, agricultura, florestas, porque a depender do contexto podem ser alterados.
podem ser alterações sazonais, ou então pode ser uma catástrofe, pode ser enfim, existem várias situações. Serve também para melhorar e fazer previsões de planejamento urbano e regional, monitorar desastres, enchentes, poluição de rios, reservatórios, erosão, deslizamento, monitorar desmatamentos, estudo de correntes oceânicas, movimentação de cardumes, enfim. Aí está trazendo estudos de EIA e RIMA, suporte para plano diretor. Então, tem várias aplicações, várias aplicações do uso do sensoramento remoto para os estudos ambientais. Ok? E aí, vem mostrando como é que a gente pode utilizar, então, as imagens de satélite como material didático, né? Através da interpretação, no ensino da matemática. Enfim, a gente tem utilizado sensoramento remoto justamente para poder utilizar como instrumento de interpretação dos objetos, das superfícies, independente do seu tema, entendeu? Então, a gente pode usar o sensoramento remoto para falar de saúde, a gente pode utilizar para falar de economia, para falar de população, para falar de... Não é só, assim, coisas da geografia física, né? Não é só para estudar relevo, para estudar rios, oceanos, não é para isso. A gente pode usar o sensoramento remoto para tudo, né? Para tudo, para fazer mapeamentos. Então, o que a gente faz mapeamento de quê? A gente faz mapeamento de tudo. Tudo que existe no planeta, tudo que é possível, a gente faz mapeamento, faz análise, faz levantamento, dados, estatística, né? Então, todas as áreas, na medicina, na saúde, na educação, na economia, tudo, na filosofia, enfim, não existe uma área específica, né? Vamos falar assim, e a dialética, professor? As ciências dialéticas, as ciências que trabalham com as discussões, elas não são tão dependentes, assim, das geotecnologias. Pode ser que não, né? Pode ser que não sejam mesmo tão dependentes, mas também não exclui a possibilidade de utilizar as geotecnologias ou o geoprocessamento como um instrumento de análise, né, que corrobore para os avanços dos estudos e de suas reflexões e discussões, tá? Então, basicamente é isso. Sensoramento remoto como uma ferramenta das geotecnologias, né, do geoprocessamento, tem essas funções e é isso. Eu vou deixar uma atividade agora para vocês, e essa atividade é basicamente ensino do que a gente discutiu aqui, do que a gente falou nessa disciplina, nessa aula, sobretudo. Vou deixar esse material e aí vocês vão me entregar essa atividade como atividade final da disciplina. Valeu? Então é isso. Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp ou por e-mail, como vocês já sabem. Valeu, até mais.